bem-vindos a mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu trago para vocês Laércio, que logo vai falar de si, falar aqui ele veio. Não é? Olá, Laércio, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada, viu? Muito obrigada de ter aceitado o convite, que um dos objetivos desse programa é trazer aqui pessoas que promovem a cultura, que promovem a literatura. E pelo que eu sei até agora, você faz isso com excelência. Parabéns, viu? Muito obrigado, é um prazer muito grande eu poder compartilhar dessa minha vida literária e, por que não, filosófica, né? Nas escolas, no meu trabalho do dia a dia. É um prazer muito grande. Quem é você, Laércio? Olha, em primeiro lugar, eu preciso dizer, além de todas as minhas formações, que eu sou um eterno apaixonado pela arte da palavra, né? É a arte da palavra que me faz viver, que me faz trabalhar, que me dá essa força, né? Você tem uma metáfora linda que diz assim: a literatura, a palavra corre pelas minhas veias, não é isso? É, exatamente, né? Depois que eu descobri a literatura, há muitos anos, né? Ela corre nas minhas veias como sangue, né? Uhum. Como a água está para o mar, né? Como a praia está para o oceano, ou seja, é impossível de desassociar isso, é vida. Faz parte de ti, né? Faz parte de mim. Você tem como formação letras? Eu sou formado em letras, mas eu tenho várias especializações, vários pós-graduações, e agora eu estou fazendo mestrado em Linguística na Universidade de Passo Fundo, análise do discurso. Nossa, que maravilha! E profissionalmente, o que você faz? Eu trabalho no Instituto Estadual Ceci Leite Costa, né? Trabalho com alunos do ensino médio e vivo a literatura diariamente, né? Trabalho com linguagens, trabalho com língua portuguesa, literatura, inglês e espanhol. Olha só! Porque eu sou um apaixonado também pelas línguas, né? É o que me move, né? Conhecer as línguas, estudar as línguas e viajar, porque eu tenho viajado também em alguns países para conhecer, mas em específico para entender melhor as línguas. Tem viajado para onde? Eu já fui para vários países de fala espanhola, mas esse ano eu estive na Inglaterra e na França. Olha só. Fiquei 3 meses na França esse ano. Foi um conhecimento bom, é muito bom, né? Nossa, é um outro mundo e a gente aprende muito, né? A gente aprende muito. Aprende, a viagem nos traz isso, né? Nossa, é verdade. Mas que legal. Bom, Laércio, quero saber por que teus olhos brilham tanto quando falam no que você faz profissionalmente com os estudantes, com a literatura, com a filosofia. Conta para mim. O que é que acontece na escola quando você está lá dentro? Na verdade, assim, eu sempre disse, sempre penso para mim mesmo que a escola é o meu palco, né? E eu atuo de tal maneira que eu esteja no palco. E por isso, quando eu estou na escola, eu faço os meus jovens também brilharem pela literatura, né? Eu tenho um projeto que tenho feito, esse projeto literário em todas as escolas, que é um projeto longo,
que ele começa com a leitura dos livros, né? Sem leitura não se faz nada. Não, sem leitura não se faz nada, né? E a gente trabalha, então, o livro. A primeira é a leitura do livro, né? Já foi lançado, então, lá no CECI. Primeiro a leitura, depois os alunos partem para uma análise mais profunda, né, daquela obra literária, obras de diversas envergaduras, obras nacionais, obras clássicas, né? Quer dizer, a obra é explorada em todos os sentidos. Por que que eu acredito? Eu acredito que se o jovem está lendo, é a leitura. E a leitura transforma o ser humano, né? O Mário Quintana já falava muito bem isso, que não é o homem que transforma o mundo, mas a literatura transforma o homem que, por consequência, vai transformar o mundo. Transforma o mundo, né? Então é isso que a gente faz. Depois, os alunos terminam fazendo, como a gente pode observar nesses trabalhos aqui, que tem alguns exemplos, que eles trabalham com o texto dramático, ou seja, eles têm que construir um texto dramático a partir daquela obra literária, que esse texto dramático, na verdade, ele vai guiar esses jovens para que eles possam estar fazendo a filmagem, que então, vai resultar. Laércio, eu adorei isso. Eu vi aqui que tem roteiro, que eles aprendem a fazer um roteiro, eles aprendem a filmar. Conta mais, desculpa te interromper. Mas é exatamente isso, né, Sueli? Porque nós aprendemos com o jovem. Claro. E a gente tem que ser tão inteligente que a gente leve aquilo que nos motiva e que motiva o nosso trabalho, no meu caso é a literatura, mas também a gente precisa explorar aquilo que eles têm, né? Trazer para a sala de aula, porque de tecnologia esses jovens eles nasceram, eles são natos da tecnologia. Eles nasceram com chip, eles já nasceram com o chip, exatamente. Então a gente joga para eles. Então eles vão filmar esse curta-metragem, né? E vão trazer. E no caso do CECI Leite Costa, a gente vai fazer esse ano o primeiro festival de curta. Me convida, por favor, me convida. Eu vou te convidar, com certeza será um prazer para apreciar as obras, porque a gente fica encantados, todos nós ficamos encantados da capacidade que o jovem tem, né? E a gente, às vezes, menospreza o jovem achando que não, ele não entende. Não, é impressionante a qualidade que nós temos de produções que a gente já tem feito nessas escolas, né? Quem então, não acredita na juventude, quem diz que o ensino não está valendo nada, não sabe de nada, não sabe de nada. Exatamente. Né? Porque é impressionante mesmo. E assim, nós temos outros projetos também que motivam, porque eu não sei fazer de conta. Então eu entro de cabeça, é aquilo que da metáfora ali que eu usei, que a literatura é o sangue que corre nas minhas veias, e também você mesmo, é fruto de papai e mamãe, né? Que com certeza eles viram isso. Com certeza, exatamente, né? Então, assim, nós temos também, eles produzem crônicas, né? E essas crônicas, eu costumo dizer que elas são para a gente entender melhor o jovem, né? Porque aí é que aparece a questão do pensamento, da filosofia, do sentimento. Mas eu crio todo um aparato de sensibilizar eles para isso, né? Eu leio para eles, né? Eu conto histórias, eu declamo poesia para eles. E isso, a sala de aula torna-se o palco que eu quero, né? Para ti. Para mim, exatamente. A coisa mais legítima do mundo, a coisa mais linda. Eles percebem essa sensibilidade que a arte traz
E é exatamente isso. E depois eles acabam produzindo textos maravilhosos, que são as crônicas, que falam do sentimento deles. E aí a gente pode conhecer, inclusive, a família, de onde eles são, quais são os seus anseios, os seus obstáculos de vida, porque o jovem também tem, né, as suas preocupações, e aí eles vão produzindo o texto maravilhosamente. Mas eu quero entender ainda mais um pouco do brilho do teu olhar. Numa dessas intervenções que você faz de sensibilização, você percebe, acho que não sempre, mas você percebe uma catarse? Com certeza, percebo. Ai, conta, que lindo! Percebo, com certeza, porque assim, ó, o que eu acredito? Em primeiro lugar, eu acho que o jovem precisa ver no seu professor o exemplo, né? Ele precisa perceber que o professor gosta, né? Ele percebe, e a gente passa isso no brilho dos olhos. Esse brilho que eu tenho, né, eu faço com eles, e eles percebem isso, e eles verem o encantamento que a arte possibilita. E eu faço com que eles vivam isso, né? Eu faço eles declamar as poesias, eu faço eles dizer as poesias. E daí tem um outro projeto, né, Sueli, que é também o carro-chefe de todo esse trabalho, que é a invasão cultural, né? Ai, lindo, muito lindo, e que assim os jovens levam para a vida toda, né? Eu tenho 25 anos já de experiência, né, no magistério. E o jovem, eu encontro os meus ex-alunos já com famílias, filho, e eles nunca esquecem das histórias que eu contava para eles, e desse trabalho com a literatura da invasão cultural. Então, eu quero depois isso minuciosamente explicado, essa invasão cultural que você traz com certeza lá da UPF, do Bando de Letras, que eu sei que tu tem um passado lá, ou um presente, não sei, do Bando de Letras. Mas eu queria que tu nos contasse que tipo de transformação um jovem de ensino médio, a transformação interna que tudo isso que ele vivencia, no que ele é afetado na autoestima. Com certeza. Acontece. Acontece. Porque há dois momentos. O primeiro momento é quando eu desafio, ou os desafio, né? Eles se sentem um pouco amedrontados com todo o tamanho do desafio, né? Porque o que a gente normalmente observa? Que o jovem está sentado, o jovem do ensino médio, e o professor está lá na frente. Não. Eles passam a ser protagonista do trabalho. Inverte. E nessa inversão é que está o desafio, né? Porque eles passam a ser vistos pela comunidade escolar, pelos seus colegas, e inclusive por mim, porque é eu que passo a observá-los, né? Então eles têm que decorar primeiro o texto, eu levo na biblioteca, que eu acho que a biblioteca tem que ser frequentada. Tem que ser frequentada, e frequentada assim, Sueli. Não pode isso, não toque nesse livro, esse livro não é para a tua idade, sabe, essa coisa, né? Exatamente. A gente tem que deixar vivo aquele espaço. Desmistificar, né? E eu vou lá e eu leio alto. Eu folheio os livros, eu leio a poesia alto, em voz alta. Inclusive eles vêm, professor, poderia ler para mim esse aqui? E eles vão sentindo, eles vão descobrindo essa arte. Exatamente. Sentindo. Se sentindo. Isso aí. Eu percebo, porque nós temos um projeto importantíssimo na Academia de Letras, que é
Descobrindo Talentos, agora eu não vou me lembrar exatamente do nome do projeto, mas é em parceria com a Secretaria de Educação. Lá vão jovens até crianças, vão lá para a academia e eles têm escritores um médico, um engenheiro, todas as profissões, mas pessoas que escrevem vão lá e trabalham com eles. Eles fazem uma produção belíssima e assim eles são convidados a se mostrar. Hoje eles relatam, já tem pessoas jovens ali que já é o 4º ano que eles frequentam e eles estão absolutamente soltos. E eles assim, dizem o quanto isso é importante, que eles tenham coragem de se dizer. Não é? Que assim, Sueli, quando a literatura toca o ser humano que há em cada um de nós, na alma, não tem como um processo irreversível. Mais isso, é irreversível. Né? E é isso que eu procuro fazer, né? E daí eu faço com que o jovem seja protagonista. A segunda parte desse projeto da invasão cultural, né, que eu aprendi na UPF, que a gente criou o Bando de Letras, né, há 20 e poucos anos já. Junto com o professor... Douglas Pereto. Quem mais? Com o professor... que agora está aposentado, infelizmente. Né? Como é o nome dele, meu Deus? Esquecemos, né? Esquecemos, isso é imperdoável, mas eu vou me lembrar. Criamos esse com um grupo, inclusive com o professor Weschenfeld, né? Isso, Weschenfelder. É o sobrenome dele, né? E assim, isso eu levei para a minha prática pedagógica e tem dado muito certo. E daí a gente se pinta, né? A gente faz uma pintura no rosto e a gente invade salas de aula com a poesia. Muito bem, vamos deixar isso que eu amo para o segundo bloco? Pode ser. Então, daqui a pouco a gente volta, tá bom? O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta então com o Laércio, que no primeiro bloco falou muito sobre produção dos seus alunos, sobre literatura, sobre o trabalho dele na rede pública, e ele falou de uma categoria que à primeira vista pode ser uma coisa meio agressiva, mas ele falou em invasão de ambiente. Eu gostaria que você explicasse e nos falasse disso. Pode ser, Laerte? Claro, com então, certeza. Vai lá. A invasão cultural, né, como a palavra, quando a gente ouve pela primeira vez, a gente imagina que é um pouco agressiva, né? Mas essa palavra ela foi transformada, né, ao longo do tempo, porque essa invasão é a invasão que muitas vezes a gente precisa se invadir, né? E é o que a gente faz a invasão da arte da palavra, da literatura, que é a arte da palavra, da música, porque os meus alunos cantam também, em inglês, em espanhol, né, porque eu já trabalho as línguas, e a invasão da cultura, né? Então a gente invade salas de aula, depois de tudo pronto, né? Invade as salas de aula levando essa arte da palavra, que encanta, que é motivadora e que com certeza, por isso aí também está a questão da invasão, né? Porque invade, ninguém sabe, só eu e o meu grupo,
grupo, nem os professores. Nem os professores sabem. Os professores não sabem. A gente entra na sala de aula e literalmente invade com essa arte, né? Dizemos poesias, cantamos e contamos histórias em cada sala de aula. Inclusive nós já fizemos esse ano lá no Ceci Leite Costa, e assim foi um show em todos os turnos da escola, porque é motivador e é um pouco diferente, né? Mas isso é tirar a arte do livro, é dar vida para a palavra, né? E levar essa arte para mais pessoas, né? Porque às vezes as pessoas que vão ser contaminadas, que vão levar isso para a vida deles, isso transcende, isso é levar o livro a transcender, não é? É a transcendência da arte, né? É a transcendência porque a gente vai, ao levar essa arte da palavra, né? Eu vou mostrar aqui algumas imagens que eu já tenho de alguns. Olha que maravilha, olha, eles que coisa pintados, linda, né? Por onde eu já passei, e a gente se pinta, né? Porque aí entra a transformação, porque nesse mundo, né, Sueli, a gente que entende disso da literatura, desse mundo da ficção, a gente também se torna um personagem, né? Eles são personagem daquele momento, né? Olha que lindos, eles mesmos se maquiam. Eles se maquiam, eles me ajudam, os colegas professores me ajudam, a coordenação. Então todos nos ajudamos em equipe para fazer este brilhante trabalho. E você me perguntava antes o que isso transforma no ser humano. Porque eu não diria que é uma aula de momento, né? Essa aula, ela dura para a vida toda, né? É a transformação do aluno de uma forma geral, né? Porque mexe, como eu disse, mexe com a alma. E quando mexe com a alma, é irreversível, né? Não volta mais ser o mesmo, né? Quando eu sempre costumo dizer, e eles... E provoca uma sede por mais, não é? Por mais, sempre mais. Nunca mais ele vai voltar, não né? Tem ele como. Não vai voltar, ele quer mais. Uma pessoa que experimenta o que é bom, ela quer mais. Mais e mais. E eu encontro com eles, e hoje é tão facilitador esse contato com o professor, porque antigamente a gente não tinha, né, Sueli? Mas hoje eles nos chamam no Facebook e conversam e dão depoimentos, quer dizer, ai professor, que saudades, olha, foi muito interessante, nessa época que eu fui teu aluno, nossa, como eu aprendi contigo, aquilo me serviu para a vida, porque isso também vai dar duas coisas, né? A autoestima em primeiro lugar, né? Porque ele vai se redescobrir enquanto ser na sociedade e também vai se usar melhor a linguagem, né? Que é o que a gente quer. Por que a gente ensina português na sala de aula, né? Porque todos soubemos falar língua portuguesa, porque já nascemos nela. Mas então por que a gente ensina? Para melhorar, para que eles possam, depois, na vida fora, usar a linguagem da melhor maneira possível, né? Para ser mais feliz. Para ser mais felizes, eu vi né? textos aqui, infelizmente eu não li tudo, mas eu vou te pedir emprestado. Claro. Então, assim, eu vi eles falando em categorias filosóficas muito caras para a filosofia, que, por exemplo, felicidade. Eles escrevem sobre a felicidade, eles escrevem filosoficamente, inclusive, não sei se todos, mas muitos, pelo que eu vi, assim... Escrevem, porque eles acabam refletindo sobre o seu próprio viver,
né? E se eu pegar as crônicas aqui também, a gente vai observar que a partir da minha coordenação, é claro, mas que eles usam uma linguagem muito boa para, digamos assim, um nível linguístico rebuscado, né? Mas ao passo que a gente vai descobrir que ali está o seu sentimento, o seu pensar sobre o mundo, né? E é isso que a gente... Eu fico muito feliz porque eu ouço pessoas falarem que a educação não tem qualidade, né? E tem, né? E tem. Às vezes, tecnicamente não, mas assim, às vezes a estrutura linguística não é correta, mas o conteúdo está todo ali, Sim. Não é? Fala um pouco sobre isso, sobre escrever corretamente. Eu acho o seguinte, antes de responder essa tua pergunta, Sueli, eu só queria dizer e frisar a importância que tem a educação na vida do ser humano, né? E ela só pode... A educação coletiva, essa que a gente faz juntos, essa que o professor aprende junto enquanto ensina, não é? Exatamente. Essa e coisa assim, a educação, porque a gente tem uma ideia de educação, ou a maioria das pessoas, né, porque a gente ouve nas redes sociais, claro. A maioria das pessoas tem um pensar sobre a educação errôneo, que não a educação serve para trazer conhecimento, para escrever, digamos, usar a linguagem melhor, conhecer melhor a linguagem, fazer cálculos, ter conhecimento das ciências no sentido amplo, mas o papel maior da educação é isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou falando, que é a socialização, que é o aprender a viver, que é o conviver, né? E isso não se aprende em casa. Até pode começar a se aprender, mas isso se aprende a viver no grupo com o outro, a respeitar o outro, ao espaço do outro. Então, essa ideia, eu tenho propriedade para dizer isso, que essa ideia de querer domiciliar a educação não é equívoco completamente, porque a educação... ela é grandiosa e ela se faz na coletividade, não é individualizando. E se a gente tem alguns problemas, como você disse, mas assim, a maioria desses depoimentos são de pessoas que não conhecem o chão da sala de aula. O chão da sala de aula. Eu não admito que um político dê pitaco na educação. Sem conhecer o chão da sala de aula. O chão da sala de aula é do professor, é o professor, a professora que entende de educação. É o estudante que entende do que ele está vivendo, exatamente. Não é? E é isso que faz o ser humano grandioso, né? Porque a gente aprende a ser um ser humano melhor, é dentro da escola. Não tem outro espaço. E se a gente tem alguns problemas na educação, não é jogar a criança fora junto com a água suja. Então... Nós temos que segurar a criança e jogar a água suja, né? Vamos resolver, né? Porque a gente tem maravilhas na educação. E às vezes o jovem, eu percebo nas escritas, inclusive deles, que às vezes a educação é o único espaço de audição para ele, de escuta, né? E eu tento fazer isso, e por isso nas minhas escritas, deles, tem isso, né? Então, aqui também, Sueli, eu tenho que a gente fez aqui nesse trabalho uma análise de crônicas, né? Inclusive Sim. do Pablo Moreno. Sim. E o aluno, ele analisou uma crônica do Pablo Moreno que é Praça em Preto e Branco.
E ele tentou representar nesse desenho aqui, ó, que a gente pudesse ter espaços que o jovem pudesse colocar a sua ideia, né? E assim, ó, então isso é filosofia, é fazer o jovem pensar, né? Desculpa, mas essa necessidade de espaço, de expressão, de deixar uma marca, está bem representado no grafite. Isso, né? Exatamente. Porque ele precisa deixar sua marca, né? E até, até na pichação a gente vê essa necessidade. Tem uma ideia, tem a sua expressão, né? E aqui é interessante que o aluno, aqui a gente pode observar nessa representação da crônica, então, aqui num policromático, né, usando cores, que ele fez como se a arte pudesse ser uma árvore. E ele colocou nesta representação, ele fez com palavras, essa árvore, ele fez com palavras da própria crônica, né? Então, se um jovem consegue perceber, por exemplo, o que está dizendo essas palavras, o que significa, eu não preciso mais de nada, né? Ó, na pele da árvore brotaram as seivas de meus poemas e amores. Vejo cidades sem espaço de liberdade. Você vive ou sobrevive? Ele foi escrevendo nessa árvore, construindo uma árvore a partir de frases da literatura que ele tirou do texto, né? O futuro precisa de espaço para ser ensinado. Laércio, que lindeza! Laércio, nós temos que encerrar. Acabou o nosso tempo. Ai, que pena. Pois é, nós precisaríamos de muito mais tempo. Mas eu agradeço muito. Vou sair daqui emocionada hoje. Vou sair daqui impressionada, muito bem impressionada, né? Que muito bom. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a você que está aí, que ficou até o fim com a gente. Obrigada. Obrigado. Você, Sueli. Eu agradeço novamente a oportunidade por estar falando um pouco de mim, que essa é a minha vida. Muito bem. Até a semana que vem.